Boa tarde, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Experimental Multicast. Meu nome é Pedro Weisheimer. Larissa Silva. Mariana Brito. Guilherme Maia Garcia. Tiago Enéas. E hoje iremos conversar um pouco sobre tecnologias digitais dentro das práticas de ensino em escolas e universidades. E um pouco também acerca das suas complicações. Chamamos um convidado para falar um pouco sobre o tema. Adriano Medeiros Costa, professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Ele é bacharel em Comunicação Social, licenciado em Pedagogia, especialista em Gestão do Processo Educativo, mestre, doutor e tem em Educação, todos pela UFRN. Gente, eu errei. A gente corta isso, tá? E tem Educação, e tem pós, gente, vocês escreveram errado. Tá. Chamamos um convidado para falar um pouco sobre esse tema. Adriano Medeiros Costa, professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da UFRN, é bacharel em Comunicação Social, licenciado em Pedagogia, especialista em Gestão do Processo Educativo, mestre, doutor e tem pós em Educação, todos pela UFRN. O senhor poderia falar um pouco sobre suas pesquisas na área da comunicação? Educação. Da comunicação. Eu falei educação. Comunicação. Você falou comunicação. Tá. O senhor poderia falar um pouco sobre suas pesquisas na área da educação? Bem, como já faz um tempo, né, que eu estou nessa interface entre comunicação e educação, né, já faz aí mais de 20 anos, nós temos fases, né, que a gente se encanta por determinados temas e começa a pesquisar bastante sobre isso. Atualmente, eu estou fazendo algumas pesquisas, escrevendo artigo, inclusive, sobre alfabetização audiovisual. Né? E é uma maneira de dizer que cinema não é apenas uma questão de oferta, né? Mas também é uma questão de preparar as pessoas para receber aquele conteúdo, para compreender o processo ideológico, social, econômico que está por trás disso, e trata, sobretudo, da formação de gosto, né, que precede a formação de público. Então, quando o senhor começou a estudar pedagogia, já existia o debate do uso da tecnologia dentro da sala de aula? Quando eu comecei a estudar jornalismo, que foi antes de pedagogia, isso no século passado, 1999, já existia. Já existia esse debate, acho que ele é até anterior à minha vinda para a UFRN como estudante de jornalismo. E desde que a internet se popularizou, não que ela, desde que ela surgiu, né? Porque ela foi invenção militar e não estava inicialmente acessível a todo mundo, né? Mas depois ela foi se popularizando a partir ali da década de 80, 90. Então já se começou a pensar como utilizar a internet, os recursos de internet, os ambientes online para a educação. A minha dissertação foi sobre como utilizar, de que forma poderia se utilizar o Orkut como extensão de sala de aula, né, o que foi a primeira rede social brasileira. Eu lembro que nessa época, quando professores lá do Centro do Programa de Pós-Graduação em Educação perguntavam para mim assim, qual é o seu objeto de estudo? Eu disse, não, estou estudando sobre como utilizar o Orkut como uma ferramenta de extensão de sala de aula, né? E as pessoas diziam, como? Você está estudando o quê? E ficava todo mundo chocado, assim, parecia... Eu me sentia mal, às vezes, assim, eu me sentia... Nossa, será que eu estou viajando muito com isso aqui? Propor que o Orkut pode ser usado como extensão de sala de aula, né? Eu me sentia, assim... Para mim, assim, parecia... Para as pessoas era tudo muito estranho, né? Assim, muito bizarro. Parecia que eu estava, sei lá... Um peixe fora d'água. Completamente... Como se eu estivesse propondo algo completamente bizarro, né? E hoje é curioso, né? O quê? 20 anos depois, todo mundo estuda os ambientes online em educação, né? Outras redes sociais vieram depois de Orkut, Facebook, Instagram. Aí... você tem o desenvolvimento do campo da educomunicação, né? E todo mundo usa agora as tecnologias, de modo geral, os ambientes online, né? É bem curioso para mim, que eu não sou assim tão já velho, né? Eu sou mais velho que você, mas não tanto, né?
estou aqui com os meus 47 anos aqui no meio do caminho, entre vocês e a galera mais experiente, vamos dizer assim, do departamento. Então, para mim, é algo interessante ver isso, né? As pessoas estudando nos ambientes online, na educação, coisa que na minha época, do que eu comecei o mestrado, isso parecia bizarro. E depois, no doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre como utilizar uma rede social que existia na época, chamada Formspring, para educação sexual. Né? Eu conversando com a professora de biologia, que era namorada de um amigo meu, ela me dizia, ela estava nos dizendo, a mim e a ele, que ela estava dando aula de educação sexual e o pessoal tinha muita dificuldade de fazer perguntas. Ela fazia a urna lá, mas aí os estudantes tinham medo de ser identificados pelo papel, né? Então, as meninas mesmo têm cadernos muito específicos, né? Muito coloridos, muito linhas coloridas. Então, as meninas tinham um receio de ser identificadas pelo papel, mesmo com a urna, que pretensamente é anônimo. E eu pensei sobre isso, essa conversa que eu tive com ela, e eu disse, olha, será que as redes sociais não podem ajudar, não? Nisso, eu fui atrás de uma rede social que permitisse postagem anônima. Por quê? Porque o Orkut tinha acabado de deixar de permitir postagens anônimas. Então, eu digo, não, vou encontrar uma rede do zero que permita postagem. Aí descobri uma que não existe mais, chamada Formspring, que nessa época existia. Estou falando aí de 2009. E eu fiz uma tese sobre isso. Fiz uma experiência com alunos assim, do nível médio. Eles fizeram perguntas sobre sexualidade, sobre DSTs, que foram respondidas, no caso, pela Secretaria de Saúde, do Departamento de STIs, a quem eu agradeço muito a assessoria. E esses alunos tiveram as perguntas respondidas. E a minha hipótese, né, da tese era que o anonimato, no caso de rede social, de um processo educativo envolvendo sexualidade, o anonimato também implica em pertencimento. Porque para a educação é muito estranho você falar de que um aluno pode se sentir pertencido se o professor não sabe quem ele é. Porque toda a educação é construída sob a premissa de que o professor precisa conhecer seus alunos, o nome deles, onde mora, se eles têm alguma dificuldade. Toda a educação é construída sobre esse edifício, do professor conhecer o aluno. E eu vim com essa tese dizendo que, ok, isso é verdade, mas que no caso da educação sexual, o aluno vai se sentir pertencido quando ele não foi identificado. Por quê? Porque o que ele quer é ter a dúvida dele sanada. Notem que esse tempo é um tempo diferente de hoje, que você não tinha tanto acesso a YouTube, o YouTube era incipiente, vídeos sobre educação sexual, DSTs, era outra época, né? Então, que não se tinha assim, é claro que já tem internet, mas assim, não era tanta confiança como é hoje. Então, essa foi a premissa, né? Que no caso de um tema como a educação sexual, que é um tema tabu, né? E até pelas perguntas que a gente teve dos alunos anonimamente, a gente viu que realmente tinha perguntas assim bem interessantes, assim, básicas de sexualidade e tal, e que foi interessante que essas dúvidas fossem sanadas pelos né? pelo a experiência que a gente fez, estudo de campo, e que então a ideia era essa, que aí eu trabalhei com Habermas, né? Com agir comunicativo, etc., né? Essa foi a minha hipótese, né? Sim, aí falando um pouco mais desse seu mestrado, da tese que foi sobre o Orkut, né? O uso dessa rede social, assim, para um meio educativo, como uma ferramenta para educar jovens estudantes, como para terem mais autonomia dos estudos, mais iniciativa para irem atrás de aprender por conta própria, ao debate, né? Mas isso foi, né, em 2008, né? Nesse caso foi 2006. 2006. O mestrado foi, né? 2006. Então passaram, assim, uns 18 anos sim. Desde isso, né? Sim. Então, depois de tanto tempo, assim, você mesmo falou que na época você tinha sentido, nossa, talvez o pioneiro do mal, tá trazendo uma ideia nova tão esquisita assim, mas hoje em dia dá pra ver, obviamente, que é uma coisa que pegou, né? Sim. E você teria, assim, alguns exemplos específicos de como você está usando hoje em dia, se você usa, assim, essas redes sociais mais diversas hoje em dia, tipo Instagram, TikTok, para educação? Ótima pergunta. Eu não tenho redes sociais, assim, por Instagram, essas coisas, porque eu meio que me decepcionei um pouco com essas redes sociais. Elas se tornaram outra coisa diferente do Orkut. O Orkut ainda era um espaço romântico, você não tinha hater.
Tudo, o foco era comunidades, as pessoas tiravam dúvida, tem comunidades interessantíssimas. Teve uma vez que eu precisava de uma matéria de uma revista chamada Galileu, que não sei se existe mais, impressa, e eu não tinha acesso a essa matéria, porque eu não era assinante da Galileu, que era a editora Globo, a Galileu. Eu não era assinante. E eu fui lá numa comunidade chamada Revista Galileu e disse, gente, alguém poderia, por favor, acessar a revista com seu login, sua senha de assinante e copiar a matéria tal e postar aqui nesse grupo, porque eu estou precisando dessa matéria, tal, expliquei. Alguém foi, que eu não conheço, pegou, acessou, copiou a matéria e colocou lá na comunidade, Revista Galileu do Orkut. Então tinha muito disso, tinha comunidades, pessoas que tiravam dúvidas de aprendizagem de idiomas, né? Eu lembro que tinha até de grego antigo na época. Aí depois eu me decepcionei porque veio o Facebook não era focado em comunidades, hoje está mais grupos, né? Porque quase todo mundo da idade de vocês abandonou o Facebook, né? Mas na época não, era focado em perfis quando surgiu e por muitos anos, e todo mundo já cuspindo o seu ego na cara de todo mundo. Aí isso me estimulou profundamente, né? E então aí eu nem fui pro Instagram, né? Eu cheguei aí pro Facebook, mas nem pro Instagram eu fui, não tenho conta, não sei nem como fazer para fazer uma postagem no Instagram, não tenho nada de, não sou instagramável, não penso em cenários instagramáveis quando eu viajo, nada disso. Estou totalmente fora disso. Mas por exemplo, no meu dia a dia enquanto professor, eu compartilho filmes com meus alunos, né? Vocês são meus alunos e sabem disso. E se você coloca em certas redes dos Estados Unidos, eles apagam os filmes, não querem nem saber, tiram som. E eu tive muita dificuldade na pandemia, porque eu não conseguia passar isso para os meus alunos, os filmes, que eu tenho disciplinas que são focadas muito em filmes. E como é que eu vou falar para os alunos de um filme que eles não estão conseguindo assistir o filme, né? Que não está em streamings, etc. E foi quando eu descobri nessa época algumas redes russas sociais, né? Que a Rússia tem leis que não são como as dos Estados Unidos. Então elas, digamos assim, têm uma flexibilidade com relação a isso de direitos autorais e tal, né? De pirataria. Então, até hoje eu uso redes como a OK.ru, né? Para postar filmes para os meus alunos, para poder compartilhar com meus alunos, filmes para estudo, né? Não são filmes assim para apenas piratear. Não, eu preciso passar esse material para os alunos, né? Então eu não posso pedir para os alunos, não posso botar o filme inteiro numa nuvem, pedir para os meus alunos baixarem o filme, porque a gente sabe que a realidade de conexão de um aluno não é a realidade de conexão do outro aluno, etc. Então eu utilizo a rede social hoje basicamente como ferramenta pedagógica para tornar mais acessível certos conteúdos que de outro modo seria complicado para mim, sobretudo redes russas. Antes de fazer a pergunta, eu tenho até um comentário assim, bem interessante, porque a gente sabe muito bem que teve uma linha cronológica de quais redes sociais eram mais usadas no momento, né? Você citou primeiro o YouTube. O YouTube, em 2025, vai fazer 20 anos, né? Até lá muita coisa mudou. E o auge ali foi em 2015, quando todo mundo ali queria ter o seu canal no YouTube. Eu achei que todo mundo já chegou a ter essa fase, até eu mesmo, né? Em 2020 surgiu o TikTok e hoje o Instagram se tornou a rede mais usada, né? Perdendo apenas ali pro TikTok, mais ou menos. Era apenas um comentário que eu gostaria de usar. Aí agora, partindo para inteligência artificial, que se tornou a mais nova preocupação dos professores e de instituições de ensino que usam esse tipo, as inteligências artificiais, apesar de serem bem úteis para organizar informações e buscar fontes para pesquisa, podem facilmente virar hábito para muitos usuários. Você acha que no futuro próximo será possível notar uma deterioração de certas habilidades como interpretação de texto ou escrita em jovens estudantes? Olha, ótima pergunta também, viu? Vocês estão de parabéns pela qualidade das perguntas. Exatamente. E eu já, não no futuro, já tenho notado isso hoje, né? Gente, a inteligência artificial basicamente é sofisticação do plágio, né? Assim, eu não sei que daqui a alguns anos ela mude, mas seja outra coisa, mas no momento, no estado da arte que nós estamos agora, rede social,
Inteligência artificial é plágio, é uma sofisticação do plágio, né? Aquilo que a minha geração dos meus pais fazia nos livros, copiando trechos de livros, que era bem mais difícil, né? Sim, mas era possível. A minha geração fazia nos sites, diversos sites, né? Escrevendo, inclusive, pegando sites portugueses com outra ortografia e colocando como se fosse um trabalho seu, e o professor via logo que aquilo ali era plagiado, porque aquela ortografia não é nossa, é de Portugal, né? E a minha geração fazia isso. E na geração de vocês, você tem inteligência artificial, né? Que ela não é inteligente, nada disso, porque ela não concebe do zero algo, ela simplesmente reúne conteúdos diversos e coloca ela otimiza aquilo que a gente fazia muito mais manualmente, lentamente. Ela dá uma otimizada e oferece um texto completo de forma muito mais rápida. Eu estava até curioso sobre isso, tem essas ferramentas, né, que o próprio Google oferece, Gemini, né, tem o WhatsApp oferece também essas ferramentas e tal, e são bem estranhas, assim, porque elas trazem, por exemplo, referências. Você pede, fale sobre tal assunto com referência. Aí traz uma referência em livro em inglês que foi publicado nos anos 60 nos Estados Unidos, que nunca foi publicado no Brasil. Aí você, quer dizer, qualquer avaliador, qualquer professor que está vendo esse trabalho, pensa assim, peraí, mas como é que esse aluno teve acesso a um livro que foi em inglês, que foi publicado nos Estados Unidos, nos anos 60, que não está em PDF na internet, por exemplo? Né? Então, eu acho que quem faz trabalho com inteligência artificial e quer fazer de conta que não está, tipo assim, faz o trabalho e depois dá uma trabalhada, entre aspas, sem querer ser redundante, para que ele não fique tão inteligência artificial, acho que tem um trabalho maior do que quem for fazer um trabalho mesmo do zero. Porque tirar todas as pistas, né, dá trabalho. E a gente tem visto muito isso, textos com características feitas com inteligência artificial. Isso está muito complexo, porque eu acho que a gente está perdendo um pouco a capacidade de ler textos maiores. As pessoas... Eu fico pensando, veja, as aulas que duram 50 minutos, e se você pensar em 4 aulas seguidas, são 4 de 50 minutos, direto. Isso foi feito o quê? Na Idade Média, não sei lá, no século XVII, século XVIII, século XIX. E hoje, eu fico pensando assim, um professor que deu uma disciplina muito teórica, muito teórica, ele tem muita dificuldade, porque como é que você vai concentrar os alunos sobre um tema abstrato, por exemplo, a filosofia, né? Em 4 aulas seguidas de 50 minutos, para pessoas que não estão acostumadas com algo tão longo, né? Com algo de ficar ali concentrado em um discurso muito grande. Quer dizer, eu particularmente sempre utilizei recursos assim, trechos de filme, trechos de documentário, para poder meio que dar uma certa leveza, não ficar tão assim discurso, né? E eu acredito que o problema assim da inteligência artificial é que você tem... Eu acho que boa parte de pessoas que fazem algum trabalho que vai ser publicado, por exemplo, com inteligência artificial, vai ter ferramenta no futuro, que já está tendo, que você passa aquele texto ali na ferramenta, vai apontar as partes que são copiadas de inteligência artificial, assim, tipo... existem software anti-plágio, né? Já faz muitos anos. Eu acho que esses softwares vão sofisticar ainda mais e vai detectar trabalhos, conteúdos que são feitos com inteligência artificial, né? Então, eu acho que é um problema. E agora sim, o que é que eu faço enquanto professor? A partir do momento em que eu comecei a detectar isso, eu vou para o seguinte caminho. Como é muito difícil para o professor fazer uma fiscalização, e eu não sei nem se deve ser de interesse do professor fazer toda essa fiscalização, como se o professor fosse uma espécie de policial, eu tento deixar claro para os meus alunos que a aprendizagem deles é algo coparticipativo. Ou seja, depende de mim, mas depende deles também. E que eu sempre digo aos meus alunos assim, desde que eu comecei a detectar essas questões, eu digo, olha, fazer autossabotagem é um direito de todo mundo. Então, se a pessoa quiser se autossabotar, é um direito. Agora, eu acho uma roubada fazer isso. Por quê? Porque nós temos a indústria alimentícia nos sabotando. Temos governos nos sabotando, quer dizer, reforma previdenciária, reforma trabalhista. O que é isso? É sabotagem de quem trabalha.
né? Nós temos empresas de transporte e aviação, por exemplo, nos sabotando. Todo mundo está nos sabotando. Aí a gente acha pouco e quer, sabe, se sabotar também. Quer dizer, então acho que passa também pela questão de consciência. Que quem usa a inteligência artificial para fazer trabalho, ela está abrindo mão de aprender. E essa aprendizagem pode fazer toda a diferença no futuro. Porque quando você vai fazer uma prova, por exemplo, de um concurso, uma seleção, quando vai fazer uma prova para mestrado, você não vai ter como acessar a inteligência artificial para fazer a prova do mestrado ou uma prova de concurso. E aí? Né? Então, alguns alunos usam inteligência artificial como se fossem assim, olha, estou enrolando o professor, olha como eu sou esperto, o professor nem percebeu que eu fiz o trabalho com inteligência artificial. Ora, quem mais está se prejudicando é o próprio aluno. Ele não está prejudicando o colega, os colegas de modo geral, nem está prejudicando o professor. Então, eu acho que passa muito pela consciência, porque elas estão tão na mão que tem que ter... A gente tem que conversar muito com os alunos e esclarecer que você pode estar prejudicando seu futuro fazendo isso, como quem fuma cigarro desde muito jovem, né? Você está prejudicando sua saúde. Eu achei interessante esse comentário, que é realmente a sofisticação mesmo do plágio. Porque um exemplo disso, que é só um avanço, né, tecnológico, é que já tem casos mais atuais de mestres ou até doutores que descobrem que no seu próprio estudo, na sua própria tese, ele coletou estudos australianos, por exemplo. E aí simplesmente passou para o tradutor, colocou na sua pesquisa e falou como se fosse dele, né? E mais recentemente foi se descobrindo, porque são casos que costumam ser de 30, 40 anos atrás, justamente pelo que você falou de temos verificadores de plágio agora. Fica mais fácil de descobrir, né? Quando são coisas de outras línguas. Vai ser constrangedor, né? E vai ser constrangedor, né? E vai se perder alguma coisa, vai se perder emprego. E aí, hoje em dia, é sofisticação, porque agora estão surgindo esses detectores de IA agora, né? Sim. Então é combatendo a evolução desse mesmo problema. Né? Exato. Algumas inteligências artificiais até auto-identificam o seu próprio conteúdo. Por exemplo, se eu pegar um texto de um aluno e jogar no chat GPT e perguntar se foi ele que fez, ele vai responder que foi ele que produziu aquele texto. Uhum. E além da desinformação, porque, por exemplo, o chat GPT, que é o mais utilizado, né? Uhum. Se ele não sabe de uma informação que um aluno pergunta, ele inventa aquela informação. Inventa. E outra coisa, se o aluno for questionado sobre aquilo, tipo assim, eu não me refiro a um aluno de graduação, mas de repente, por exemplo, no caso de uma seleção de mestrado, né? Então, você faz lá um projeto de mestrado no ChatGPT, manda, digamos que passe pela banca, vai chegar o momento da entrevista. Então, que você vai ter que defender o seu projeto de mestrado. Se não foi você que fez, se você não leu aquelas obras e a banca fizer perguntas, mas me diga uma coisa, por que você usou esse autor aqui e não usou esse outro autor aqui, que é até mais atual? Você vai dizer o quê, se você não está sabendo nem o que está acontecendo ali? Eu acho que é algo assim, parece algo inteligente usar inteligência artificial, mas na verdade é muita burrice fazer isso, sabe assim? Fumar. Quem fuma parece que está tendo grande vantagem, né? Porque claro que temos aí toda uma campanha de antitabagismo, tudo que diminuiu muito a quantidade de pessoas que fumam, mas a gente sabe que fumar até hoje é algo que favorece a sociabilização, né? Qualquer pessoa que esteja numa festa, que fume, fumar é uma maneira de você se aproximar de determinadas pessoas, porque você pede um cigarro, compartilha um cigarro, pede para acender o cigarro e tal. Mas no frigir dos ovos é uma grande roubada, porque só lhe prejudica. Seguindo nessa esteira também, mas passando um pouco da inteligência artificial e também permanecendo na mesma época que ela, né? A gente viu que teve um boom das redes sociais, como o Guilherme comentou, do Instagram e do TikTok, que eles passaram a ser veículos também informativos para muitas pessoas, não só veículos de entretenimento. E aí a gente tem uma alteração na maneira também como o conteúdo deve circular, inclusive a informação jornalística. Então a gente vai ter jornais pensando em como adaptar as matérias, que normalmente são mais densas, em um conteúdo
propício ao jornal para esse tipo de mídia. Então, o senhor acha que esses mecanismos, eles podem ser uma ferramenta valiosa para o ensino-aprendizado, ou o senhor acha que as consequências negativas vão superar tudo isso por muito? Eu acho assim, eu também não quero ser aquele velho, assim, que, não, porque na minha época era melhor do que é hoje, né? Eu sou contra as atualizações da vida. Eu acho que cada época tem o seu jeito, né? A gente também não pode cair naquela de, pessoas que dizem assim, não, na minha época era melhor, né? E quando, na verdade, isso é uma falácia, né? Assim, as pessoas vão envelhecendo. Quando vocês tiverem 50 anos, vocês dizem, bom mesmo era em 2020 e pouco, da década de 20 do século 21, era uma maravilha. Agora não, agora a época das pessoas que estudavam mais, liam mais, na época eram mais engajadas, quando vocês tiverem 50 anos. Né? A gente também não pode cair nisso, né? De achar, de ter essa percepção que é bem natural, né? Tem uma autora bem interessante, chamada Claire Bossi, que ela escreveu sobre isso, Memória de Velhos, que ela escreve sobre como as pessoas mais velhas, elas tendem naturalmente a romantizar o passado, como se sempre o passado fosse melhor, porque naturalmente o cérebro filtra e você tende a lembrar do melhor e não do pior, né? Ela fez um estudo sobre isso. Então, eu acho assim que, bem, como sempre dizia meu orientador, Arnon de Andrade, de mestrado e doutorado, ele chamava... ele faleceu recentemente, assim, foi agora em setembro, né? E ele é o professor que me formou enquanto professor, né? Eu fui formado por ele em todos os sentidos enquanto professor, né? Antes dele falecer, eu trouxe algumas vezes ele aqui pro Decon, tem vídeo no YouTube dos meus alunos entrevistando ele, e eu dizia sempre assim, olha, gente, se vocês tiverem alguma queixa, reclame com ele, porque quem me formou professor foi ele. E ele dizia sempre algo que eu acho muito interessante, que é assim, ele dizia, as tecnologias, elas não competem necessariamente como a gente pensa no nosso imaginário, elas convivem. Então, vejam que nós temos hoje celulares, mas aqui mesmo você tem pessoas que estão escrevendo no papel e na caneta, né? E por que não aposentou o papel e a caneta? O celular, a máquina de escrever não aposentou o papel e a caneta, né? O computador de gabinete não aposentou o papel e a caneta. O laptop não aposentou o papel e a caneta. Hoje nós temos celulares, praticamente todo mundo faz tudo em celular, não aposentou o papel e caneta. Então, as tecnologias, elas convivem. Então, creio que nós possamos tirar o melhor delas. Cada uma tem as suas características. Eu acho que a gente potencialmente pode ver o que é melhor de cada uma, e dali você produz engajamento com os alunos, você produz conhecimento, porque senão não tem como a gente permanecer dando aula a uma geração nascida após os anos 2000 como se fosse nos anos 80 do século passado. Não vai dar certo, porque é outra época. Não tem época pior nem melhor, as épocas são diferentes, né? Cada um com as suas demandas. Então eu acho que eu não conheço o ambiente TikTok, mas eu ouço falar e, enfim, eu conheço de ouvir dizer, e eu creio que todos os ambientes têm potencialidades pedagógicas, todos, sabe? Fazer comentários de livros, por exemplo, nesses ambientes. Eu mesmo, meu mestrado, meu doutorado foi baseado nessa premissa, né, de que como novas tecnologias podem serem utilizadas para a educação. Sempre dá para tirar alguma coisa delas. Professor, seguindo essa linha de raciocínio, de acordo com uma matéria publicada em agosto do ano passado para o G1, a Suécia adotou um formato 100% digital dos materiais escolares, mas desistiu de adotar e voltou a investir em livros físicos, e eles relataram que estariam gastando milhões nesse investimento voltado para os livros físicos, né? Aí o Brasil está se caminhando para alternativas semelhantes, visto que o ministro
ministro das Comunicações, Juscelino Filho, dos 50 mil computadores a laboratórios de informática, e isso de acordo com a agência Gov. E um exemplo por experiência própria é que algumas escolas, como o Salesiano Dom Bosco, estão usando plataformas como EDB para os livros digitais. No seu ponto de vista, quais são as vantagens e as desvantagens sobre o uso, né, sobre o uso dessas tecnologias que aparentemente estão substituindo os livros físicos? Tá. Substituir os físicos, livros de papel por livros digitais. Não, inclusive a Suécia também proibiu o uso de celulares, né, recentemente, nas escolas de ensino fundamental. Eu vi uma notícia, creio que foi na Suécia, tenho quase certeza, que teve isso também. Olha, como eu disse, as tecnologias, elas convivem. Eu, particularmente, eu sou muito apegado ao livro físico. Mas, imagine, por exemplo, você em uma viagem de avião, de férias, e você tem uma tarefa para fazer, digamos, um projeto. Digamos, começou as férias agora, e você quer fazer um projeto de mestrado. Mas só que coincidiu com a viagem, que a passagem já está comprada para outro estado, etc. E aí, você vai levar assim, 50 livros na mala, né, despachar 100 livros? Não, aí você tem os livros digitais, né, em PDF, né, que você pode utilizar. Né? O próprio clube de leitura, né, que a gente tem aqui no DECOM, né, com o Tiago, que é com literatura, a gente está sempre preocupado em que os livros sejam acessíveis. Quem não tem acesso ao livro físico vai ter acesso ao livro em PDF, em EPUB e tal, os outros formatos. Então, como as tecnologias elas convivem, nós podemos tirar um pouco de cada uma delas, naquilo que ela tem de melhor. Então, veja que você pode viajar num avião com um Kindle com 1.000, 2.000, 3.000 livros. Agora, imagine você levar 3.000 livros físicos. Você tem um container, num navio, né? Nem num avião, né? Para levar esses livros todos. Então, nós podemos fazer isso. Agora, o que é que nós precisamos? Aí que acho que reside a resposta à sua pergunta. Nós precisamos de educação para as mídias. Porque não é só você jogar na cara das pessoas as ferramentas. Elas precisam ser educadas para utilizar essas ferramentas. Porque se você joga as ferramentas, elas podem ser subutilizadas, mal utilizadas. Elas podem não ser utilizadas também, né? Então, as pessoas precisam de uma educação para como utilizar essas ferramentas da melhor forma possível, para o seu próprio usufruto, para a aprendizagem. Então, isso é mais importante, ou tão importante quanto ter acesso aos equipamentos tecnológicos por parte dos alunos que estão matriculados na educação e tal, eles serem educados para o uso deles. É basicamente uma iniciativa de alfabetização midiática, né? Sim, exatamente. A próxima pergunta é: algo que tem ganhado bastante atenção na interface tecnológica é a gamificação. Um recurso que permite com que mecanismos e dinâmicas de jogo sejam aplicados em outros âmbitos para motivar e ensinar os usuários de forma mais interativa e lúdica. De quais maneiras o senhor pensa que esse tipo de recurso pode contribuir para o aprendizado e desenvolvimento dos alunos? Bem, eu tenho duas questões aí. Primeira questão é que eu nunca joguei na minha vida um jogo eletrônico. Sinto muito aí decepcionar alguns. Tá perdendo. Não acredito. Nesse mundo. Nunca na minha vida, não sei. Nunca Atari, eu conheço de nome, assim, aqueles fliperama. É incrível, só devia ser estudado, né? Nunca na minha vida eu joguei, sabe o quê? Quando eu era criança, adolescente, eu jogava jogos de tabuleiro, físicos. Mas nunca na minha vida, eu não sei o que é jogar videogame, por exemplo. Nunca fiz isso. Eu só vejo em televisão essas coisas. Nunca joguei. Mas, como eu entendo o processo de jogo, eu entendi a sua pergunta, mesmo sem ter experiência de jogar, mas eu entendi a sua pergunta, eu creio que é o seguinte: a gente só tem que tomar cuidado para um fato que é não atrelar o processo de aprendizagem a aquilo que num ambiente de jogo possa ser chamado de, digamos, meritocracia, né? Vencer. Porque creio que o jogo,
o objetivo seja vencer, né? O oponente, o rival, etc. Então, a gente também não pode levar essa ideologia do vencer os outros oponentes num processo de educação. Por quê? Porque a educação ela não é um fim, ela é um processo. Ela vai acontecendo ali, como o próprio processo comunicacional é um processo. E você é um processo basicamente de construção coletiva. Muita gente fala assim, não, porque existem materiais de estudo que são de autoaprendizagem, autodidatas. Meu orientador dizia, Arnon de Andrade dizia, material autodidata é material... Autodidata significa autoescola. Né? Autodidatismo é você aprender a dirigir um carro. Autoescola. Por quê? Porque não existe o processo de autodidatismo. Por quê? Porque quem construiu aquele material, seja um disco de vinil nos anos 70, que ensinava línguas, ou fita cassete nos anos 80, ou um CD-ROM nos anos 90, ou um vídeo em streaming agora, nos anos 20 do século 21, pessoas construíram aquilo ali. Você está aprendendo com elas através daquele meio. Você não está ali presencialmente com aqueles professores, mas aquilo não caiu pronto do céu. Né? Aquilo foi construído por pessoas que entendem de educação, ou não, enfim, ou pouco, muito pouco, e construíram ali um material de aprendizagem de línguas, de aprendizagem de linguagem de computação, né? E você está aprendendo com aquele material sem o contato humano com as pessoas que construíram aquele material. Mas foi construído por pessoas. Então, você está aprendendo com elas, quem construiu o material. Né? Então, a gente só tem que ter, com relação à pergunta, a gente só tem que tomar cuidado para que o espírito do jogo, que é vencer os rivais, não seja levado para a educação como uma forma de competição e não de crescimento coletivo, que as pessoas se isolem. Sei lá, isso pode levar para que as pessoas se isolem mais, né? Fiquem achando, não, eu tenho que vencer fulano, eu tenho que ter uma nota maior do que fulano. Engraçado que quando eu era mais jovem, eu contei para os meus alunos, assim, eu tinha um desejo de tirar 10 em todas as disciplinas, em todos os trabalhos, todas as provas. E quarta série, terceira série, quarta série, quinta série, eu tentava tirar e nunca conseguia. Sempre tirava algum 9, algum 9,5, não conseguia. Aí teve uma série, que agora eu não me lembro, acho que foi a 7ª série, que eu tirei 10 em todos os trabalhos, todas as provas, de cabo a rabo. Assim, 10 em todas as avaliações que eu submeti. Meu boletim ficou um espetáculo. Tenho guardado até hoje esse boletim. Tem em algum lugar lá em casa. E eu achando que era isso, né? Achava que era isso. Aí eu tive um professor de física, no ensino médio, que diz algo bem interessante. Interessante, veja como a gente aprende, né? Com professores. Eu sou o resultado, o que eu tenho de melhor, eu aprendi com professores que me ensinaram. Eu não nasci assim, não nasci professor. Eu sou devedor dos professores que eu tive. Tanto naquilo que eles acertaram, quanto naquilo que eles erraram. Né? Porque eu faço diferente do que fizeram comigo, ou na sala de aula que eu estava. Eu aprendi com os ruins professores, com os professores péssimos, e aprendi com os bons professores também. Então, esse professor de física, que não se espera lá que o professor de física ou matemática sejam assim, nossa, tem uma grande didática, nunca se espera, né? Mas ele disse assim, gente, eu gosto de aluno notável, não aluno noteiro. Aí eu, oxe, e tem diferença entre aluno notável e noteiro? Eu achava que era a mesma coisa, eu achava que você ter grandes notas era ser notável. E eu era mais jovem que vocês, né? Estava no ensino médio. E eu comecei a pensar sobre isso. Nossa, mas tem diferença? E comecei a refletir sobre isso. Nunca esqueci isso. E é verdade, quer dizer, não é porque você tirou 10 em tudo que você é um aluno excelente. Não, na verdade, eu acho que hoje eu penso o seguinte. Um grande aluno é um aluno que procura aprender, procura aproveitar o que uma universidade, por exemplo, onde nós estamos, oferece, que é ter acesso aos bens culturais, desfrutar desses bens culturais que a universidade oferece, aprender a participar politicamente, né? E aprender a construir conhecimento de maneira coletiva.
né? Quer dizer, aquelas relações que nós tecemos, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ensina enquanto aluno, uns com os outros, essa vivência que a gente leva na memória para sempre, isso é o melhor da educação para quem é um aluno que esteja na graduação, né? E por isso que eu penso dessa maneira. E sem contar que nem os esportes, né? Alguns esportes seguem essa linha de raciocínio de você sempre vencer, né? A gente pode citar um exemplo das artes marciais. Muitos têm o estigma de que quando você faz artes marciais você é uma pessoa violenta, não. Sim. Mas ali você mostra muitos valores que vão muito além de ganhar uma medalha ou de ganhar. Disciplina, né? Aprende disciplina. Com certeza. Na minha percepção, assim, no caso de tecnologia, no caso da gamificação, tentam fugir, assim, dessa questão da competição. Para o aluno perceber que aquilo é para educar e não para como é que eu vou ganhar o outro, como é que eu vou ficar em primeiro, né? E, fora isso, também contribuem, por serem bem, né, flexíveis e mais acessíveis, tentam favorecer também alunos portadores de deficiência, por exemplo. Sim. Muitos jogos, né, desenvolvidos para a educação tentam ajudar pessoas que têm dislexia, por exemplo. É uma forma que o próprio professor tem acesso a isso e ele mesmo pode fazer essa diferença para o aluno. Não depende de fatores maiores, né? Então, você sabe uma coisa interessante nesse campo do game da educação, mas não sei se exatamente com relação ao que estamos conversando aqui. Alguns anos atrás, tipo 2017, 2018, eu tive um aluno que chegou para mim e disse assim: professor, eu quero que você me oriente. Eu quero fazer um TCC sobre alguma coisa envolvendo games. Eu digo, rapaz, mas aí tá complicado para mim, porque eu não sei, nunca joguei, enfim, não tenho noção disso e tal. Eu acho melhor você falar com outro professor, que talvez possa até ter mais bagagem para orientar um trabalho nesse sentido, né? Que ele queria fazer, acho que ele queria, pelo que eu me lembro aqui, ele queria fazer algo com relação ao jornalismo de games, como é que julgar, analisar o jornalismo de games e tal. Eu digo, cara, olha, eu gostaria muito de lhe orientar, mas esse tema para mim é complicado e tal. Beleza. Aí, ele depois foi fazer mestrado. Hoje ele está fazendo doutorado na Federal Fluminense, mora ali no Rio, fazendo doutorado na Federal Fluminense. E eu, frequentemente, convido ele para falar para os meus alunos sobre games, mas envolvendo política. Né? Ele vai dar uma aula especial agora em janeiro para os meus alunos, justamente sobre a extrema-direita no mundo game. Que eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Né? No mundo, qual é a extrema-direita no mundo game? Eu não sei, que está rolando. Tem bastante conteúdo. Pois é. Tema. Aí ele é que vai dar essa aula, vou estar lá presente e tal, fazendo a mediação, mas ele é que tem conhecimento nessa área, vai dar essa aula. E, olha só que curioso. Uns 2 semestres atrás, apareceu um aluno querendo fazer um TCC sobre game e games antigos aqui em Natal. Tem um museu do game antigo, algo nesse sentido. E queria fazer um TCC sobre isso. Aí, olha que curioso, né? Roda. A mesma questão de 2016 ou 2017 do meu ex-aluno. Aí foi o que eu fiz. Em vez de eu dizer, olha, tá complicado para mim fazer aí orientar você num TCC que é sobre games, ele queria fazer um produto, né, um TCC que era um produto que era uma reportagem, uma grande reportagem sobre o TCC, games antigos aqui em Natal. Aí eu, em vez de declinar do convite, foi o que eu fiz, coloquei esse meu ex-aluno que está fazendo doutorado na Federal Fluminense, justamente sobre games e comunicação, chamado Kenneth, o nome dele, como co-orientador desse meu orientando, e com a presença dele, como co-orientador desse meu orientando, eu me senti mais confortável em dizer, eu vou analisar aqui a sua grande reportagem do ponto de vista jornalístico. Agora, essa questão de games, Kenneth que vai resolver isso com você, vai dizer se está bom ou está ruim, porque eu não sei nada sobre isso. Então, assim, olha que interessante, né? Eu declinei de um convite dele, anos e anos depois, eu o convido para ser co-orientador de outro aluno que também queria fazer alguma coisa com games, e de modo que agora sim eu estava me sentindo mais confortável por ter a presença dele.
ali no processo de orientação. Veja como as coisas são, né? Então, são essas trocas que eu acho interessante no campo da educação, sabe? A gente está aqui para aprender, né? Também. E o professor ele tem que tomar muito cuidado com o argumento de autoridade, sabe? De que tudo que ele fale possa ser tido como verdade, como... Não, mas se o professor está dizendo isso, é o certo. Não. Pode ser que eu esteja dando, por exemplo, uma opinião pessoal e algumas pessoas acabem recebendo isso como a verdade. Não é verdade absoluta, né? É só a minha opinião. E a gente tem que tomar cuidado sobre isso, tem que se autopoliciar, né? Porque o conhecimento ele é construído coletivamente, né? Bem, professor, é uma conversa muito proveitosa, mas a gente está batendo nosso horário, infelizmente a gente passou um pouco do nosso horário, eu acho, mas quero só agradecer pela sua presença. Conversa muito boa, tudo que a gente queria tocar a gente tocou, basicamente. Só uma recomendação que eu tenho vai atrás de tentar jogar videogame, você tá perdendo. Tempo atrás você não sabia, hoje você pode saber, sempre tem tempo. Pois é, olha, gente, obrigado pelo convite, assim, para mim foi uma satisfação, assim, bater esse papo aqui com vocês, para mim é excelente, vou pensar na sua recomendação. Por favor. Com todo carinho. É isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço, gente, obrigado. Eu vou gravar de novo aquele começo, viu? É bom. A gente dá, né? A gente dá uma Assinar. cortada. Vocês vão tirar uma foto, não, para botar no trabalho, alguma coisa Vocês assim? querem tirar uma foto? A outra turma tirou uma foto. Pode tirar uma fotinha. Pode tirar. Meu rosto tá inchado. Eu ia falar isso, não tem que assinar. Ah, é bom, né? É um podcast? É. É bom assinar, então. Mas daí dá pra... A gente faz depois. Mas vocês podem gravar aqui agora. A gente faz depois aí agora. Que a gente vai fazer a introdução também. Eu posso finalizar, então? Pode, só pra gente liberar o professor aqui, né? A gente dá pra gravar outra coisa, É, a introdução. Tem umas coisinhas pra gravar. Tá. Pode ser nesse mesmo áudio. Tá. Ou vocês Deixa eu- preferem um outro áudio isolado? Como tem alguma diferença pra você? Fica Vocês mais que fácil. vão editar ou a gente que vai editar? Vocês. Tá. Aí a gente Editor. vai ter que agendar essa edição, tá? Tá, Não pode vai ser. ser agora de imediato. Aí eu Tá, vou ok. só falar com o Silvio pra Mas gravar tudo aqui agora dá pra gravar, né? Dá. A edição. Mas você Tranquilo. pode falar o que você fala. Pronto, beleza. Show. Então é isso. Quer É fazer isso, foto? vamos tirar uma foto aí? Vamos. Bora. Tira aí no Removi meu. 2 cílios da boca, então. Foi mesmo, cara? Removi. Ele normalmente estaria falando bem mais, né? É. Tem como você só falar a parte que você vai falar agora? Tá, e tu Porque tem tá que falar. rolando o áudio ainda. Tu tem que falar. Eu vou reformular a pergunta que eu fiz também. Porque Tá. na hora eu acho que eu dei uma embolada. Eu acho que eu falei embaixo também. Será Pergunta, que você acha que... Vai se você fazer? Tá, gente, cala a boca. Tá. Chamamos um convidado para falar um pouco sobre esse tema. Adriano Medeiros Costa, professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da UFRN. É bacharel em Comunicação Social, licenciado em Pedagogia, especialista em Gestão do Processo... Tenta falar como se tu tivesse Eu menos pensei que lendo. tu tava rindo. Tenta falar como se tivesse menos Eu? lendo. Assim, tenta Ah, então fala tu aí. Vocês podiam falar só assim, que eu sou professor do departamento. Eu acho que tá muito Tá rígido. muito Tá. longo. Vocês botam que eu sou com doutorado em educação, É. especificamente em meios de comunicação e educação. Eu falo. Fala aí. Bom, para conversar conosco hoje, chamamos o professor Adriano Medeiros, do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Ele é licenciado em Pedagogia, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, mestrado e doutorado nas áreas de Educação e também pós-doutorado, todos pela UFRN. Agora fala a tua parte. Deixa eu refazer minha pergunta, que eu fiz também da parte das... qual foi? Sim, do TikTok, né? Ficou boa, pode TikTok. Mas deixa eu refazer. Ficou boa. Então, Não precisa deixa. não. Grava teu... Pedro. É a introdução, Então, né? nessa parte final do professor, que a gente perguntou pra ele falar um pouco da sua pesquisa, né? Isso. Aí você tem que E- fazer em introdução, né? Você vai fazer agora? Fazer agora, né? Tem que Já fazer gravou agora, tudo. vai. Deixa eu ver aqui então. Tá. Ferramentas digitais são indispensáveis para a vida moderna. Facilitam o acesso à informação, otimizam processos e abrem novas possibilidades. Para muitos estudantes e profissionais, o ensino digital trouxe grandes avanços, como a possibilidade de estudar de qualquer lugar e o acesso a materiais mais variados. Isso pode ser observado na sala de aula, onde o uso da tecnologia também se tornou essencial. As tecnologias digitais estão completamente conectadas ao ensino universitário, sem sinais de desacelerar. Beleza? Beleza. Aí tem
Já apresentou o podcast, né? Já. Podcast e tudo mais. Então, ok. Conversa. Ok, pode. Tem que assinar. E aí? Vamos tirar foto, não? Eu Vamos já tirar uma foto sigo. aqui. né? A gente vai te liberar, né? Aqui. Falta só a assinatura. Vocês querem encerrar? Já dá aula. A Você... gente fala aqui. Pronto. Só. Vocês pedem Eu acho que tem que assinar logo, porque ele quer Porque encerrar. o áudio tá rodando. É porque tá o áudio tá rolando. melhor Pode assinar pode ser. logo. É, tem que assinar. É por isso. Vamos assinar. Vamos, depois a gente vai foto. Só fala rapidinho. Vocês Acabou de encerrar o áudio. Já encerrou? É. Ah, já encerrou. Então, ok. Quer tirar? Vamos tirar foto. Você tira, né? Que seu iPhone